O som estridente do despertador me arrancou de um sono inquieto. Abri os olhos lentamente, sentindo o peso de mais um dia se aproximar. 35 anos, 12 deles dedicados a um casamento que agora parecia desmoronar diante dos meus olhos. Eu, Rita, deitada sozinha em uma cama que antes compartilhava com o Manuel, encarava o teto branco do nosso quarto em Lisboa, tentando reunir forças para enfrentar o que estava por vir. O relógio marcava 6 horas da manhã quando finalmente me levantei. O apartamento estava silencioso, como vinha acontecendo nas últimas semanas. Manuel, meu marido de 50 anos, passava cada vez menos tempo em casa, sempre com a desculpa de trabalho acumulado ou compromissos inadiáveis. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas me recusava a encarar a verdade que se escondia por trás de suas ausências prolongadas. Enquanto preparava meu café da manhã, repassava mentalmente a programação do dia. Era sábado, e a família de Manuel havia organizado um almoço em comemoração ao aniversário de Dona Olívia, minha sogra. A perspectiva de passar horas rodeada por pessoas que nunca me aceitaram completamente fazia meu estômago revirar, mas eu sabia que não tinha escolha. Afinal, era o que se esperava de uma esposa dedicada, não é mesmo? Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo como se pudesse lavar as preocupações que me assombravam. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho que Manuel uma vez elogiara há muito tempo. Olhei-me no espelho, ajeitando os cabelos castanhos que agora exibiam alguns fios grisalhos. Perguntei-me quando foi a última vez que realmente me senti bonita, desejada. Manuel chegou em casa pouco antes do horário combinado para sairmos. Ele parecia agitado, verificando constantemente o celular enquanto se arrumava às pressas. "Está tudo bem?" perguntei, tentando manter um tom casual. Ele apenas assentiu, murmurando algo sobre mensagens do trabalho. Mais uma vez, engoli em seco e fingi acreditar. O trajeto até a casa de Dona Olívia foi feito em um silêncio desconfortável. Manuel dirigia, seus olhos fixos na estrada à nossa frente, enquanto eu observava a cidade passar pela janela do carro. Lisboa, com suas ruas estreitas e edifícios históricos, parecia alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele veículo. Chegámos à residência dos pais de Manuel, uma casa imponente no bairro de Alvalade. O jardim bem cuidado e a fachada impecável contrastavam com o tumulto que eu sentia por dentro. Respirei fundo, forcei um sorriso e segui Manuel até a entrada. Dona Olívia nos recebeu com seu habitual ar de superioridade. Seus olhos críticos me avaliaram de cima a baixo e pude perceber a sombra de desaprovação que nunca abandonava quando se tratava de mim. "Rita querida", ela disse, sua voz doce demais para ser sincera. "Que bom que puderam vir." O beijo que trocamos no rosto foi frio e protocolar. A sala estava cheia de familiares e amigos próximos. Cumprimentei a todos educadamente, sentindo-me cada vez mais deslocada. Manuel logo se afastou, juntando-se a um grupo de primos com quem começou a conversar animadamente. Fiquei ali, parada no meio da sala, segurando uma taça de vinho que mal havia tocado. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma jovem mulher, não mais que 25 anos, entrou na sala acompanhada pelo irmão de Manuel. Ela era deslumbrante, com longos cabelos loiros e um sorriso que iluminava o ambiente. Todos pareciam gravitar em sua direção, inclusive Manuel, que imediatamente se aproximou para cumprimentá-la. "Aquela é Clara", ouvi alguém comentar perto de mim. "A nova assistente de Manuel na empresa. Dizem que ela é brilhante." Senti meu coração apertar. A forma como Manuel olhava para Clara, o jeito como seu rosto se iluminou ao vê-la. Era como se eu não existisse mais. Naquele momento, todas as suspeitas que eu vinha tentando ignorar, pareceram ganhar forma e substância. O almoço foi servido e todos se acomodaram à grande mesa de jantar. Sentei-me ao lado de Manuel, como era esperado, mas ele mal dirigiu a palavra a mim durante toda a refeição. Seus olhos e sua atenção estavam fixos em Clara, que estava sentada do outro lado da mesa, ao lado de Dona Olívia. À medida que a tarde avançava, tornava-se cada vez mais difícil ignorar os olhares e cochichos. Percebi que era o assunto das conversas sussurradas, dos sorrisos dissimulados. A tensão crescia dentro de mim. Uma mistura tóxica de humilhação e raiva que ameaçava transbordar a qualquer momento. Foi quando Dona Olívia, embriagada pelo vinho e pela atenção que recebia em seu aniversário, decidiu fazer um brinde. Ela se levantou, taça em mãos, e começou a falar sobre família, união e o futuro brilhante que via pela frente. Seus olhos brilhavam de uma maneira que eu nunca havia visto antes, pelo menos não quando olhava para mim. "E quero agradecer especialmente à Clara.
Ela disse, sua voz carregada de emoção: minha querida, você tem sido uma bênção para esta família. Seu apoio e sua generosidade nos momentos difíceis. Ah, como eu gostaria que todas as noras fossem assim. Senti o sangue gelar em minhas veias. As palavras de Dona Olívia eram como punhaladas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Olhei para Manuel, esperando. O quê? Uma defesa? Um protesto? Mas ele apenas sorriu, orgulhoso, como se as palavras de sua mãe fossem o maior elogio que poderia receber. Rita, Dona Olívia continuou virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você poderia aprender muito com Clara. Ela entende o valor da família, sabe como ajudar quando é preciso. Não é como certas pessoas que... Bem, que não servem para nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam voltados para mim, alguns com pena, outros com o divertimento mal disfarçado. Senti o gosto amargo da Bill subindo pela minha garganta. 12 anos de casamento, 12 anos de tentar agradar, de me anular para ser aceita por aquela família. E era assim que me viam. Não sei ao certo quanto tempo fiquei ali, paralisada pela humilhação. Quando finalmente consegui me mover, levantei-me da mesa sem dizer uma palavra. Caminhei em direção à saída, ignorando os chamados de Manuel e os murmúrios dos convidados. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa quando saí para a rua. Comecei a caminhar sem rumo, deixando que minhas pernas me levassem para longe daquele lugar, daquelas pessoas. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começaram a cair, quentes e amargas contra a minha pele. Horas se passaram antes que eu voltasse para casa. O apartamento estava escuro e vazio. Manuel ainda não havia retornado. Sentei-me no sofá da sala, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Foi ali, naquela noite solitária, que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Não mais seria a Rita submissa, a esposa que aceita tudo calada. Não mais me deixaria humilhar ou menosprezar. Se eles achavam que eu não servia para nada, eu mostraria exatamente do que era capaz. Na manhã seguinte, antes mesmo que Manuel retornasse, fiz uma ligação para o banco. Com voz firme e decidida, dei instruções claras. Todas as transferências automáticas para a conta de Manuel ou de sua família deveriam ser imediatamente suspensas. O cartão de crédito que ele usava, vinculado à minha conta, deveria ser bloqueado. O talão de cheques, cancelado. Enquanto desligava o telefone, senti uma sensação estranha se apoderar de mim. Não era exatamente satisfação, nem alegria. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era o despertar de uma força que eu nem sabia que possuía. As semanas que se seguiram foram um teste de resistência. Manuel, ao descobrir o que eu havia feito, alternava entre súplicas e ameaças. Sua família, liderada por Dona Olívia, não poupou esforços para me fazer sentir culpada, para me convencer a voltar atrás em minha decisão. Mas eu permaneci firme. Cada ligação não atendida, cada mensagem ignorada, cada olhar de desprezo que eu recebia nas ruas de Lisboa, só servia para fortalecer minha resolução. Eu havia sido subestimada por tempo demais, tratada como um banco particular por pessoas que nunca me viram como parte da família. Foi cerca de um mês depois do fatídico almoço, que a primeira rachadura apareceu na fachada de perfeição, que Manuel e sua família tanto se esforçavam para manter. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Clara. Rita, ela disse, sua voz tremendo levemente. Precisamos conversar. As coisas não são o que parecem. Marcamos um encontro em um pequeno café no bairro da Graça, longe dos olhos curiosos que nos conheciam. Clara chegou primeiro, seu rosto uma máscara de ansiedade e culpa. Sentei-me diante dela, mantendo uma expressão neutra. Manuel mentiu para mim, ela começou, suas palavras saindo em uma torrente. Ele disse que vocês estavam separados, que o casamento era apenas uma fachada. Disse que você o maltratava, que se recusava a ajudar financeiramente a família dele. Escutei em silêncio, deixando que ela falasse. Clara continuou, revelando um intrincado tecido de mentiras e manipulações. Manuel havia pintado um quadro onde ele era a vítima, onde eu era a vilã da história, e ela, jovem e ingênua, havia acreditado em cada palavra. Eu realmente pensei que estava ajudando, ela disse, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Usei todas as minhas economias, peguei empréstimos. Achei que estava salvando uma família. Enquanto Clara falava, senti uma mistura de emoções se agitando dentro de mim. Raiva de Manuel por suas mentiras, pena de Clara por ter sido manipulada e uma crescente sensação de poder. Pela primeira vez, eu tinha o controle da situação.
O que você quer de mim, Clara? Perguntei finalmente, minha voz calma e controlada. Ela me olhou, seus olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Quero consertar isso, ela disse. Quero que você saiba a verdade. É. Preciso de ajuda. Estou afundada em dívidas e Manuel. Manuel sumiu. Naquele momento, tive um vislumbre do que poderia ser minha vingança. Não seria algo ruidoso ou violento, seria silencioso, calculado, devastador em sua sutileza. Clara, disse inclinando-me para a frente, acho que chegou a hora de nós duas termos uma conversa muito séria sobre Manuel e sua adorável família. As horas seguintes foram dedicadas a desvendar cada mentira, cada manipulação. Clara, ansiosa para se redimir, compartilhou cada detalhe sórdido que conhecia. Descobri que não era a primeira vez que Manuel fazia isso. Havia outras mulheres, outros esquemas financeiros, uma teia de enganos que se estendia muito além do que eu poderia ter imaginado. Quando, finalmente, nos despedimos, já era noite. Clara partiu com um peso a menos nos ombros e uma nova aliada. Eu fiquei no café por mais algum tempo, observando a cidade lá fora, sentindo o peso das revelações e o sabor amargo da traição, mas junto com a dor, havia algo mais. Uma centelha de determinação, uma chama de vingança que começava a queimar. Manuel e sua família haviam-me subestimado, haviam-me tratado como uma peça descartável em seus jogos. Agora era minha vez de mostrar do que eu era realmente capaz. Caminhei de volta para casa. As ruas de Lisboa testemunham silenciosas da transformação que ocorria dentro de mim. Não era mais a Rita submissa e insegura. Era uma nova mulher que emergia das cinzas da humilhação, pronta para reescrever sua própria história. Ao chegar em casa, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a planejar. Cada movimento, cada decisão seria cuidadosamente calculada. Manuel, Dona Olívia, toda aquela família que me menosprezou por tanto tempo, eles não faziam ideia do que estava por vir. A noite avançava e, com ela, meus planos tomavam forma. A vingança seria servida fria, meticulosamente preparada. E eu, Rita, seria a chefe dessa refeição que eles jamais esqueceriam. O sol de Lisboa filtrava-se pelas cortinas do meu quarto, iluminando os espaços vazios deixados por Manuel. Sentada na beira da cama, observei o ambiente ao meu redor. Nossa casa, agora apenas minha, era um reflexo da vida que compartilhamos por 12 anos. Uma vida que eu começava a perceber havia sido construída sobre alicerces de mentiras. O bairro de classe média alta onde morávamos sempre fora motivo de orgulho para Manuel. Agora, cada rua, cada esquina, parecia guardar um segredo, uma lembrança amarga. Levantei-me, determinada a começar as mudanças que há tanto tempo desejava fazer. Comecei pelo quarto. As roupas de Manuel, ainda penduradas no armário, foram as primeiras a ir. Embalei-as cuidadosamente em caixas, não por consideração a ele, mas porque cada peça representava uma oportunidade. Venderia tudo, transformando suas caras camisas e ternos em dinheiro que usaria para me reinventar. À medida que avançava pela casa, ia removendo os vestígios da presença de Manuel. Fotos foram retiradas das paredes, deixando marcas retangulares na pintura. Objetos que ele prezava, um relógio antigo herdado do pai, uma coleção de canetas de luxo, foram guardados em uma caixa separada. Não por sentimentalismo, mas porque poderiam ser úteis no futuro. O telefone tocou, interrompendo o meu processo de desmantelamento. O número não era familiar, mas algo me dizia para atender. A voz do outro lado da linha era de Clara, mas não a Clara submissa e arrependida que eu imaginara em meus planos iniciais. Rita, ela disse, seu tom carregado de desdém. Acho que precisamos conversar sobre a sua situação. Delicada. Senti meu corpo enrijecer, mas mantive a voz calma. Clara, que surpresa! Em que posso ajudar? Ela riu, um som frio e calculado. Ajudar? Oh, querida, acho que você não entendeu. Sou eu quem está em posição de ajudar você. É mesmo? Respondi sentindo a raiva crescer dentro de mim. E como exatamente você planeja fazer isso? Simples. Clara respondeu. Tenho informações, Rita. Informações que podem destruir você. Manuel me contou tudo, sabe? Cada pequeno segredo sujo, cada esqueleto no armário. E acredite, há muitos. Minha mente corria. Que segredos Manuel poderia ter compartilhado? Que mentiras ele teria inventado? Clara continuou. Sua voz agora é um sussurro venenoso. Mas não se preocupe. Sou uma pessoa razoável. Podemos chegar a um acordo. Afinal, não quero que você perca tudo. Só quase tudo. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O que exatamente você quer, Clara? Oh,
Não muito. Ela respondeu com falsa doçura. Apenas que você transfira a propriedade da casa para o nome de Manuel. E, claro, que volte a fornecer o apoio financeiro que a família dele merece. Em troca, guardarei seus segredos. O que me diz? Olhei ao redor, para a casa que eu estava no processo de reclamar como minha. A audácia de Clara, sua arrogância, acendeu algo dentro de mim. Uma determinação feroz. Uma raiva fria que eu nunca havia experimentado antes. Sabe, Clara, comecei, mantendo minha voz controlada. Você realmente não faz ideia de com quem está lidando. Manuel pode ter-te contado histórias, pode ter pintado um quadro de mim que te faz pensar que tem algum poder aqui. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Você não tem nada. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Clara falou novamente, havia um tremor em sua voz. Você não sabe do que sou capaz. Não, Clara. Respondi, minha voz agora carregada de uma confiança que surpreendeu até a mim mesma. Você não sabe do que eu sou capaz, mas não se preocupe. Você vai descobrir muito em breve. Com isso, desliguei o telefone, deixando Clara com suas ameaças vazias e sua falsa superioridade. Voltei minha atenção para a casa ao meu redor. O espaço que antes me sufocava com memórias de um casamento fracassado, agora parecia cheio de possibilidades. Cada cômodo, cada objeto representava uma oportunidade de redefinir quem eu era. Comecei pela sala de estar. As cortinas pesadas que Manuel insistia em manter foram as primeiras a. Rua. Substituí-as por persianas leves que permitiam a entrada da luz natural, iluminando cada canto do cômodo. O sofá escuro e austero que dominava o espaço deu lugar a peças mais leves e confortáveis. Na cozinha, removi os eletrodomésticos caros e pouco utilizados que Manuel comprava para impressionar. Em seu lugar, organizei um espaço funcional e acolhedor, refletindo meu crescente interesse pela culinária, uma paixão que Manuel sempre desencorajara. O escritório, antes um santuário intocável de Manuel, tornou-se meu novo espaço de trabalho. Livros de negócios e finanças começaram a preencher as estantes, substituindo os troféus e placas de reconhecimento que Manuel tanto prezava. À medida que transformava a casa, sentia-me transformando também. Cada mudança no ambiente era um reflexo da mudança que ocorria dentro de mim. A Rita submissa e insegura estava desaparecendo, dando lugar a uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, vingativa. As semanas passaram e, com elas, vieram as consequências de minhas ações. Manuel, privado do acesso às minhas finanças, começou a mostrar sinais de desespero. Ligações não atendidas se acumulavam em meu celular. Mensagens cada vez mais frenéticas enchiam minha caixa de entrada. Rita, por favor, precisamos conversar. A situação está ficando insustentável. Você não pode fazer isso conosco. Pense na família. Minha mãe está doente, Rita. Precisamos de ajuda. Você não pode ser tão cruel. Cada mensagem, cada apelo desesperado, era como um bálsamo para as feridas que eles haviam infligido em mim. A família que nunca me aceitou, que me tratou como uma intrusa por mais de uma década, agora implorava pela minha ajuda. Clara, por sua vez, oscilava entre ameaças veladas e tentativas de manipulação. Suas mensagens oscilavam entre a arrogância de quem se acredita no controle e o desespero de quem começa a perceber que o chão está desaparecendo sob seus pés. Rita, você está cometendo um grande erro. Pense bem no que está fazendo. Não me force a tomar medidas drásticas. Você não vai gostar das consequências. Por favor, podemos conversar. As coisas estão ficando complicadas aqui. Eu lia cada mensagem com um sorriso nos lábios, saboreando o pânico crescente em suas palavras. O jogo havia mudado e eles ainda não haviam percebido que eu agora controlava todas as peças. Enquanto isso, focava em meu próprio crescimento. Matriculei-me em um curso de administração de empresas, determinada a entender melhor o mundo dos negócios que Manuel sempre tentou manter fora do meu alcance. Comecei a frequentar um ginásio, cuidando não apenas da minha mente, mas também do meu corpo. As ruas de Lisboa, que antes me pareciam opressoras, repletas de memórias de um casamento fracassado, agora se tornavam o cenário da minha renascença. Caminhava de cabeça erguida pelos bairros que antes me intimidavam, cada passo uma afirmação da minha nova identidade. Foi durante uma dessas caminhadas que tive um encontro inesperado. Estava passando por um café no Chiado, quando vi Dona Olívia sentada em uma mesa externa. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, vi o reconhecimento e o medo passar pelo rosto dela. Aproximei-me, meu coração acelerado, mas minha expressão calma e controlada. Olá, Dona Olívia, disse minha voz suave, mas firme.
Que surpresa agradável encontrá-la aqui. Ela me olhou, seus olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Rita, gaguejou. Nós não temos nos falado ultimamente. Não, respondi, permitindo que um leve sorriso se formasse em meus lábios. Não temos mesmo. Como vão as coisas? Ouvi dizer que a família está passando por alguns. Contratempos. Dona Olivia empalideceu, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava sua xícara de café. Rita, você precisa entender. Manuel, ele. Levantei uma mão, interrompendo-a. Não se preocupe, Dona Olivia. Tenho certeza de que Manuel encontrará uma solução. Afinal, ele sempre foi tão... capaz, não é mesmo? Com isso, me virei para partir, deixando Dona Olivia boquiaberta e pálida em seu assento. Enquanto me afastava, senti uma onda de satisfação me invadir. O medo nos olhos dela, o tremor em sua voz, eram pequenas vitórias que alimentavam minha determinação. De volta ao meu apartamento transformado, sentei-me no novo escritório, agora meu centro de operações. As paredes, antes decoradas com as conquistas de Manuel, agora exibiam mapas e gráficos, detalhando minhas próprias estratégias e planos. Abri meu notebook e comecei a trabalhar. Cada e-mail que escrevia, cada planilha que preenchia, era um passo em direção ao meu objetivo final. A vingança que eu planejava não seria rápida ou explosiva, seria lenta, meticulosa, devastadora em sua precisão. Enquanto trabalhava, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Era Clara novamente. Rita, precisamos conversar. As coisas estão saindo do controle. Por favor, atenda minhas ligações. Sorri para mim mesma, imaginando o pânico que Clara devia estar sentindo. A jovem, que uma vez se gabava de ter conquistado meu marido e meu lugar na família, agora implorava pela minha atenção. Ignorei a mensagem, assim como havia ignorado todas as outras. Meu silêncio era a minha arma mais poderosa. Cada ligação não atendida, cada mensagem sem resposta, era um lembrete para eles de que não tinham mais controle sobre mim. O amanhecer trazia consigo uma nova energia. Abri os olhos, sentindo o peso das decisões que havia tomado e das que ainda estavam por vir. Eu, Rita, não era mais a mulher que Manuel e sua família conheciam. Cada dia me afastava mais daquela versão submissa de mim mesma. Levantei-me e fui até a janela. Lisboa despertava lentamente, as ruas ganhando vida com o burburinho dos primeiros transeuntes. Observei a cidade por alguns momentos, deixando que a familiaridade das vistas e sons me centrasse. Minha rotina matinal havia mudado drasticamente nas últimas semanas. Onde antes havia pressa para preparar o café da manhã de Manuel, agora havia calma e propósito. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que refletiam minha nova atitude, cores mais vibrantes, cortes mais ousados. Enquanto tomava meu café, planejei mentalmente meu dia. Havia uma reunião com meu advogado para discutir os próximos passos legais. Depois, um almoço com uma antiga amiga que eu havia negligenciado durante meu casamento. E à noite, uma aula de defesa pessoal, uma nova habilidade que eu estava determinada a dominar. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido, mas eu tinha uma boa ideia de quem poderia ser. Atendi mantendo minha voz neutra. Rita. A voz de Clara soou trêmula do outro lado da linha. Por favor, não desligue. Precisamos conversar. Permaneci em silêncio, deixando que o desconforto dela crescesse. As coisas... As coisas não estão bem, ela continuou, sua arrogância anterior completamente ausente. Manuel, ele sumiu. Ninguém sabe onde ele está. E, às contas, Rita, estou afundada em dívidas. Senti uma pontada de satisfação ao ouvir o desespero em sua voz, mas mantive minha resposta fria e controlada. E o que exatamente você espera que eu faça sobre isso, Clara? Houve uma pausa, como se ela estivesse reunindo coragem. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso de ajuda. Qualquer coisa. Estou desesperada. Fechei os olhos por um momento, saboreando o gosto da vingança. A mulher que uma vez me olhou com desdém, que se gabou de ter conquistado meu marido, agora implorava pela minha ajuda. Clara, disse finalmente, minha voz calma, mas firme, você está certa. Você não tem o direito de me pedir nada. As escolhas que você fez, as mentiras que você aceitou, tudo isso tem consequências. E agora, você está enfrentando essas consequências. Mas, ela tentou interromper, mas eu continuei. Não, Clara. Não há mas.
Você escolheu acreditar nas mentiras de Manuel, escolheu participar de seus esquemas, e agora vai ter que lidar com o resultado dessas escolhas, sozinha. Com isso, desliguei o telefone, bloqueando o número em seguida. Não havia satisfação em ouvir o desespero de Clara, apenas uma sensação de justiça sendo feita. Saí do apartamento com a cabeça erguida, pronta para enfrentar o dia. Meu encontro com o advogado foi produtivo. Discutimos as opções legais para proteger meus ativos e iniciar o processo de divórcio. Ele parecia surpreso com minha determinação e conhecimento dos detalhes financeiros do meu casamento. Senhora Rita, ele disse, ajustando os óculos, devo dizer que estou impressionado com sua preparação. Muitas clientes em sua situação não têm esse nível de controle. Sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Aprendi da maneira mais difícil, doutor. Que controle é tudo. O almoço com minha amiga Sofia foi um lembrete do quanto eu havia me isolado durante meu casamento. Sentadas em um pequeno restaurante com vista para o Tejo, conversamos sobre os anos perdidos e os planos para o futuro. Rita, Sofia disse, segurando minha mão sobre a mesa, é tão bom te ver assim. Forte, decidida. Lembra-me da Rita que conheci na faculdade. Apertei sua mão de volta, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada, Sofia, por não desistir de mim, mesmo quando eu praticamente desapareci. Amigos de verdade não desistem, ela respondeu com um sorriso caloroso. E agora? Estou aqui para o que você precisar. À noite, na aula de defesa pessoal, canalizei toda a raiva e frustração acumuladas em cada movimento. O instrutor, um homem de meia idade com olhos gentis, mais firmes, observou minha dedicação com aprovação. Você tem um fogo dentro de você, ele comentou após a aula. É bom. Use-o para se fortalecer, não para se destruir. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa. O fogo que ele mencionou era real, alimentado por anos de humilhações e traições. Mas eu estava determinada a usá-lo de forma construtiva para forjar uma versão mais forte de mim mesma. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento. Meu corpo ficou mais forte com os exercícios regulares. Minha mente ficou mais afiada com os cursos que eu estava fazendo. As ligações de Manuel e sua família tornaram-se menos frequentes à medida que percebiam que suas súplicas e ameaças não tinham efeito. Clara, pelo que eu soube através de conhecidos mútuos, estava enfrentando sérios problemas financeiros e legais. Uma tarde, enquanto caminhava pelo bairro Alto, avistei Dona Olívia do outro lado da rua. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Vi o reconhecimento em seu olhar, seguido por algo que parecia. Medo. Respeito. Ela rapidamente desviou o olhar e apressou o passo, como se temesse que eu fosse abordá-la. Continuei meu caminho, um leve sorriso nos lábios. Não havia necessidade de confronto. O simples fato de minha presença causar tal reação era prova suficiente de como as coisas haviam mudado. De volta ao meu apartamento, sentei-me no escritório que havia criado para mim. As paredes, antes decoradas com as conquistas de Manuel, agora exibiam meus próprios certificados e realizações. Abri meu notebook e comecei a trabalhar em meu mais novo projeto, um plano de negócios para a minha própria empresa. Enquanto digitava, refleti sobre a jornada que havia percorrido. A dor da traição ainda estava lá, uma presença constante no fundo da minha mente, mas não era mais uma força paralisante. Havia-se transformado em algo mais, um lembrete constante do meu próprio valor, da minha força. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Por um momento, hesitei, imaginando se seria Manuel ou Clara, tentando um novo número, mas algo me disse para atender. Alô, disse minha voz firme e confiante. Senhora Rita? Uma voz masculina respondeu. Aqui é do escritório do Dr. Carvalho. Temos algumas atualizações sobre seu processo de divórcio que gostaríamos de discutir. O Sr. Manuel entrou em contato conosco. Enquanto ouvia as novidades, senti uma onda de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, mas também alívio. O fim estava próximo, não apenas do meu casamento, mas de toda essa fase da minha vida. Após desligar, fiquei sentada por um longo tempo, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. Lisboa, com suas colinas e seu rio, suas ruas estreitas e seus bairros históricos, havia sido o cenário de tantos capítulos da minha vida. Agora, seria o palco da minha renascença. Levantei-me e fui até a cozinha, enchendo uma xícara de vinho café português. Voltei para a varanda, observando as luzes da cidade se acenderem uma a uma.
Ergui minha xícara em um brinde silencioso, um brinde ao fim de uma era, um brinde ao início de outra, um brinde a mim mesma, a Rita que sempre existiu, mas que só agora estava verdadeiramente livre. O outono chegou a Lisboa, pintando as ruas com tons de dourado e vermelho. Enquanto caminhava pelo Parque Eduardo VI, refletia sobre as mudanças que os últimos meses haviam trazido, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Manuel, meu ex-marido de 50 anos, havia se tornado uma sombra do homem confiante e arrogante que eu conhecera. Nossos caminhos se cruzaram inesperadamente em uma tarde chuvosa, em frente ao escritório do meu advogado. Ele parecia envelhecido, com olheiras profundas e o terno antes impecável agora amarrotado. Seus olhos, outrora cheios de desdém, agora transmitiam uma mistura de desespero e arrependimento. Rita, ele disse, sua voz rouca, podemos conversar? Por favor. Encarei-o, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não temos nada para conversar, Manuel. Todos os assuntos pendentes estão sendo tratados pelos nossos advogados. Ele deu um passo em minha direção, mas eu recuei. Por favor, Rita, as coisas. As coisas saíram do controle. Eu cometi erros, eu sei, mas... Erros. Interrompi. Minha voz fria como gelo. Traição não é um erro, Manuel. É uma escolha. Uma escolha que você fez repetidamente. Vi o desespero crescer em seus olhos. Eu perdi tudo, Rita. Meu emprego, minha reputação. Clara, ela me abandonou. Minha família. Sua família? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Ah, sim. Falando nisso, como está, Dona Olívia? A menção de sua mãe fez Manuel empalidecer ainda mais. Dona Olívia, a matriarca manipuladora que por tanto tempo me tratou com desdém, agora enfrentava suas próprias batalhas. Através de conhecidos mútuos, eu soubera que Dona Olívia estava isolada. Seus amigos, ao descobrirem a verdade sobre as manipulações e mentiras da família, haviam-se afastado. As festas luxuosas que ela tanto adorava dar agora eram apenas uma lembrança distante. Minha mãe. Ela não está bem, Manuel murmurou, desviando o olhar. Nada está bem, Rita. Eu. Eu imploro. Precisamos de sua ajuda. Por um momento, senti uma pontada de pena, mas então me lembrei de todas as humilhações, de todas as noites que passei chorando sozinha enquanto ele estava com Clara. A pena se transformou em uma resolução fria. Você tem razão, Manuel. Nada está bem, respondi, minha voz firme. Mas esse não é mais o meu problema. Você fez suas escolhas. Agora viva com as consequências. Com isso, passei por ele e entrei no edifício, deixando-o parado na calçada, uma figura solitária sob a chuva fina que começava a cair. Clara, a jovem de 25 anos que uma vez se gabara de ter conquistado meu marido, não estava em melhor situação. Através de Sofia, minha amiga redescoberta, soube que Clara havia perdido seu emprego na empresa de Manuel e estava lutando para pagar as dívidas que acumulara. Uma tarde, enquanto tomava um café no Chiado, avistei Clara do outro lado da rua. Ela parecia uma sombra da mulher confiante que conheci naquela fatídica reunião familiar. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora carregavam um olhar assustado e perdido. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Vi o reconhecimento em seus olhos, seguido por uma mistura de vergonha e medo. Ela rapidamente desviou o olhar e apressou o passo, desaparecendo na multidão. Fiquei ali, observando o ponto onde ela havia desaparecido, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não havia alegria em ver o sofrimento de Clara, apenas a sensação de que a justiça, de alguma forma, estava sendo feita. As amigas que havia negligenciado durante meu casamento se tornaram o meu pilar de apoio. Sofia, em particular, estava sempre presente, oferecendo um ombro amigo e palavras de encorajamento. Rita, ela me disse uma noite, enquanto jantávamos em meu apartamento recém-reformado, estou tão orgulhosa de você. Vê-la assim, forte e independente. É inspirador. Sorri, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada, Sofia. Não teria conseguido sem você, sem todas vocês. Bobagem, ela respondeu, enchendo nossas taças de vinho. Você sempre teve essa força dentro de você. Só precisava redescobri-la. Enquanto conversávamos e ríamos, percebi o quanto havia sentido falta disso durante meus anos de casamento. A amizade verdadeira, o apoio incondicional. Era como se eu estivesse redescobrindo uma parte de mim mesma que há muito havia sido esquecida. Os dias se passaram, e com eles, vi as vidas daqueles que me machucaram desmoronarem lentamente.
Não por ação direta minha, mas como consequência natural de suas próprias escolhas e ações. Manuel, uma vez respeitado em seu campo profissional, agora lutava para encontrar trabalho. Sua reputação, manchada pelos escândalos pessoais e financeiros, o precedia. As portas que antes se abriam facilmente para ele agora permaneciam firmemente fechadas. Clara, jovem e ingênua, pagava o preço por sua ambição cega. As dívidas que acumulara, acreditando nas promessas vazias de Manuel, agora a sufocavam. Ouvi dizer que ela havia voltado para a casa dos pais, sua confiança completamente abalada. Dona Olívia, talvez a que mais sofresse, via seu mundo cuidadosamente construído desmoronar à sua volta. Seus amigos, que uma vez a adulavam e invejavam, agora a evitavam como se ela carregasse uma doença contagiosa. As fofocas sobre os escândalos de sua família corriam soltas pelos círculos sociais que ela tanto prezava. Enquanto isso, eu florescia. Meu negócio, ainda em estágio inicial, mostrava sinais promissores de sucesso. Meus dias eram preenchidos com reuniões, planejamentos e a emoção de construir algo por conta própria. As noites, antes solitárias e angustiantes, agora eram repletas de jantares com amigos, aulas de dança e longas caminhadas por Lisboa. A cidade, que uma vez pareceu sufocante e cheia de lembranças dolorosas, agora era meu playground, um lugar de infinitas possibilidades. Uma noite, enquanto voltava para casa após um jantar com colegas de trabalho, passei em frente à casa que uma vez compartilhei com o Manuel. As luzes estavam apagadas, o jardim, antes impecável, agora negligenciado. Era um símbolo silencioso do que nossa vida em comum havia se tornado. Uma casca vazia, desprovida de amor ou cuidado. Parei por um momento, deixando as memórias fluírem. Os momentos felizes, as brigas, as incontáveis noites em que chorei sozinha, enquanto o Manuel estava trabalhando até tarde. Tudo isso parecia tão distante agora, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite lisboeta. Olhei para a casa uma última vez e, então, segui meu caminho, meus passos firmes e decididos. Aquela vida, aquela Rita, havia ficado para trás. À minha frente estava um futuro que eu mesma estava construindo, tijolo por tijolo. Ao chegar em casa, fui direto para a varanda. A vista noturna de Lisboa se estendia diante de mim, as luzes da cidade cintilando como estrelas terrenas. Peguei meu telefone e disquei um número familiar. Alô? A voz de Sofia soou do outro lado. Oi, Sofia. Respondi, um sorriso em minha voz. Estava pensando, que tal um fim de semana no Algarve? Acho que está na hora de celebrar um pouco. Ouvi a risada alegre de Sofia. Agora você está falando a minha língua, vou começar a fazer as malas agora mesmo. Enquanto finalizávamos os detalhes da viagem, senti uma onda de contentamento me invadir. A vida que eu estava construindo, as amizades que estava cultivando, as conquistas que estava alcançando, tudo isso era meu, conquistado com minha própria força, minha própria determinação. Manuel, Clara, Dona Olívia, eles eram capítulos de um livro que eu havia fechado. O novo livro que eu estava escrevendo era todo meu. Cada página, uma nova aventura. Cada capítulo, uma nova conquista. Na madrugada seguinte, observei o relógio marcando 3 horas da madrugada, quando acordei sobressaltada. Meu coração batia acelerado. Ecos de um pesadelo que não conseguia lembrar completamente. Sentei-me na cama, respirando fundo para me acalmar. O quarto estava silencioso. Apenas o som distante do trânsito noturno de Lisboa invadia o ambiente. Levantei-me e fui até a cozinha, enchendo um copo d'água. Enquanto bebia, meus olhos caíram sobre a pilha de documentos na mesa de jantar. Papéis do divórcio, extratos bancários, projetos do meu novo negócio. Cada folha representava uma parte da minha vida que estava mudando rapidamente. Voltei para o quarto e abri a gaveta da mesa de cabeceira. Lá, escondido sob alguns livros, estava um envelope. Hesitei por um momento antes de abri-lo, sabendo o que encontraria dentro. Fotos. Fotos de Manuel com Clara, tiradas por um investigador particular que contratei meses atrás, quando as suspeitas começaram a crescer. Olhei para as imagens, sentindo uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, decepção. Mas também, surpreendentemente, um crescente sentimento de libertação. Essas fotos, que uma vez me causaram tanta dor, agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra vida. Guardei as fotos de volta no envelope e o coloquei na mesa. Era hora de me livrar delas, de cortar os últimos laços que me prendiam ao passado. Mas não agora, não no meio da noite. Esse gesto merecia a luz do dia, um ato consciente e deliberado de deixar o passado para trás.
As horas passaram lentamente. Tentei voltar a dormir, mas o sono me evadia. Então fiz algo que não fazia há anos. Peguei um caderno e comecei a escrever. Não um diário, não uma carta. Apenas pensamentos soltos, sentimentos que precisavam ser expressos. Escrevi sobre a dor da traição, sobre a humilhação que senti naquela reunião familiar, sobre o medo de ficar sozinha e a descoberta subsequente da minha própria força. Escrevi sobre Manuel, sobre Clara, sobre Dona Olívia, sobre as mentiras, as manipulações, os anos de gaslighting que sofri sem nem mesmo perceber. E então, quase sem perceber, comecei a escrever sobre o futuro, sobre os planos para meu negócio, sobre as amizades que estava reconstruindo, sobre a nova Rita que estava emergindo das cinzas do meu casamento fracassado. Quando finalmente larguei a caneta, o céu começava a clarear. Olhei para as páginas preenchidas com minha letra apressada e senti uma sensação de leveza. Era como se, ao colocar tudo no papel, eu tivesse me libertado de um peso que nem sabia que carregava. Tomei um banho rápido e me vesti. Hoje seria o dia em que finalmente cortaria os últimos laços com o meu passado. Peguei o envelope com as fotos e saí do apartamento. As ruas de Lisboa ainda estavam calmas, o dia apenas começando. Caminhei sem rumo definido, deixando que meus pés me guiassem. Eventualmente, me vi no Miradouro de Santa Catarina, um dos meus lugares favoritos na cidade. De lá, podia ver o Tejo se estendendo majestosamente, os primeiros raios de sol refletindo em suas águas. Tirei as fotos do envelope e as olhei uma última vez. Então, sem hesitação, rasguei-as em pequenos pedaços. Observei os fragmentos voarem com a brisa da manhã, se espalhando e desaparecendo. Com eles, senti que as últimas amarras do meu passado se desfaziam. Voltei para casa com uma sensação de propósito renovado. Liguei para meu advogado assim que cheguei. Dr. Carvalho, é Rita. Quero finalizar o divórcio. Hoje, houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Rita, tem certeza? Ainda há alguns detalhes que poderíamos negociar para seu benefício e... Não. Interrompi minha voz firme. Chega de negociações. Chega de espera. Quero isso resolvido o mais rápido possível. Como quiser, ele respondeu e pude ouvir o respeito em sua voz. Prepararei tudo imediatamente. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade. Assinatura de papéis, telefonemas, decisões rápidas e definitivas. Quando finalmente terminei, o sol já se punha sobre Lisboa. Sentei-me em meu escritório, olhando para a pilha de documentos à minha frente. Era oficial. Eu estava divorciada. Livre. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô, Rita. A voz de Manuel soou desesperada do outro lado. Por favor, não desligue. Precisamos conversar. Eu cometi um erro terrível. Podemos nos encontrar? Tentar consertar as coisas? Fechei os olhos, sentindo uma onda de emoções me invadir. Por um breve momento, imaginei como seria voltar. Tentar reconstruir o que tínhamos. Mas então, lembrei-me de tudo o que havia passado, de tudo o que havia conquistado. Não, Manuel, respondi, minha voz calma mas firme. Não há nada para consertar. Está acabado. Rita, por favor. Ele começou, mas eu o interrompi. Adeus, Manuel. Desliguei o telefone e o coloquei de lado. Senti uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, mas de alívio. Era o fim de um capítulo, o encerramento definitivo de uma parte da minha vida. Levantei-me e fui até a janela. Lisboa se estendia diante de mim, suas luzes começando a brilhar na noite que caía. Pensei em tudo o que havia acontecido, em como havia mudado. Não era mais a Rita submissa e insegura. Era uma mulher forte e independente, dona do seu próprio destino. O caminho não havia sido fácil, e sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas estava pronta para enfrentá-los. Peguei meu telefone novamente e disquei um número familiar. Sofia, sou eu. Estou divorciada. Ouvi a exclamação de surpresa do outro lado. Rita, como você está? Olhei mais uma vez para a cidade que se estendia diante de mim, um sorriso se formando em meus lábios. Estou bem, Sofia. Realmente bem. Na verdade, estou pensando em comemorar. Que tal sairmos para jantar? Tenho muito o que te contar. Enquanto finalizava os planos com Sofia, senti uma onda de expectativa me invadir. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades, e eu estava pronta para abraçá-las todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.